olhos nele. Nós não queremos que ninguém brilhe mais do que ele. Feche os seus olhos agora e olhe para ele. Olhe para ele. Olhe só para ele. É real. A realidade do trono é mais real do que o chão que você pisa. Então olhe para ele, olhe para dentro dos olhos de Yeshua, olhe para dentro dos olhos dele nesse momento. Se você ora em línguas, se você ora no Espírito, comece a fazer isso agora nesse momento. Ore no Espírito, ore no Espírito, ore no Espírito. Vamos. Continue olhando para ele. Vamos praticar a presença dele intencionalmente. Deus está dentro de você, o Espírito Santo é Deus, e Ele está agora dentro de você, mais perto que a sua pele. Respire fundo e ore no Espírito, e olhe dentro dos olhos de Jesus agora, olhe dentro dos olhos dele. Pai, eu oro para que aumente a consciência da sua presença nesse lugar. Eu oro por uma hipersensibilidade do Espírito de Deus atuando aqui. Tremores, fogo nas mãos, óleo, gemidos por avivamento, curas físicas agora nesse momento. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, está sobre nós, porque nos ungiu para pôr em liberdade os oprimidos de coração. Eu oro agora, quebre o poder da depressão, doenças psicossomáticas, crise de ansiedade, pânico, pavor noturno. Se você tem passado por uma temporada de problemas nas suas emoções, eu quero que você levante suas mãos agora. Eu sinto graça de Deus para curar isso agora. Diabéticos, se tem diabéticos aqui, levante suas mãos. Eu sinto o Senhor curando o seu sangue agora, normalizando a glicose agora. Coloque os seus olhos nele, é ele. Alguém precisa tocar ele nessa manhã de uma forma que extrai a virtude dele. Os discípulos falaram: todos te tocam, mestre. Não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou de maneira que extraiu de mim virtude. Alguém precisa estar desesperado, alguém precisa estar faminto por um toque na sua orla, um toque no seu manto. Um toque, é um toque nele, não é em homens. Espírito de poder para cura. Cura na coluna agora mesmo. Eu sinto o Senhor mexendo na coluna de algumas pessoas. Problemas cardiovasculares. Eu vejo agora corações sendo curados de problemas cardiovasculares, de problemas no coração, de arritmia. Agora, o ungido está aqui, é ele que faz isso. Não tem nada a ver com homens. Levante suas mãos se você quer receber isso. Dom de lágrimas. Existem pessoas aqui que não choram há tempo na presença do Senhor. Dom de lágrimas, dom de lágrimas, dom de lágrimas, dom de lágrimas, dom de lágrimas. Começa a liberar os gemidos do seu espírito, os gemidos do seu espírito, os gemidos do seu espírito. Libera dom de lágrimas agora. Vamos, levante sua voz e ore no espírito um pouco mais. Alguns segundos mais, ore no espírito. Como
ondas de eletricidade, como ondas de poder. Vamos lá, interaja com Ele. Não passes de mim. Estamos entrando no dia do seu poder. Do meu lado esquerdo aqui, do meio para trás, tem uma onda agora aí sobre vocês. Levante suas mãos aí. Isso. Tem uma onda aí. Responda a Ele. Responda a Ele. Sabe como você responde ao Senhor? Avivamento não é apresentar a nossa plenitude. Avivamento é apresentar nosso vazio, nossa desgraça, nossa sequidão. Então pegue o seu vazio aí, e aí atrás. Ofereça seu vazio aí, deixe Ele responder. Deixe Ele preencher o seu vazio e sarar a sua secura. Fome, sede, fogo e glória. Pega, pega. Pega aí atrás, pega. Sede, Pega. fogo e glória. Pega. Pega. Fome, sede, fogo e glória. Fome, sede, fogo e Pega. glória. Fome, sede, fogo e glória. Aqui, essa senhora aí, ó. Você, isso, você. Pode ficar de pé, você mesmo. Sim, sim. Levante suas mãos. Você tem pedido por mais de Deus. Sua busca tem sido por um nível maior do Senhor. E você quase perdeu as suas esperanças de que isso iria acontecer. Essa manhã Ele está te respondendo. Ondas de choque elétrico no seu corpo inteiro agora. Vai penetrar os seus ossos por completo. Você não vai ter controle nem nas ruas. Você vai estar andando nos mercados e o Senhor vai te tomar para Ele. O Espírito do Senhor veio sobre Elias quando ele já era idoso, e ele correu mais que os cavalos do rei Acabe. Pega! Oh! Pega! A glória. A glória de Deus. Vamos lá! Responda a Ele! Queremos mais. Queremos mais. Mais fogo. Mais glória. Aumenta a fome e a sede! Mais fogo. Mais glória. Esse irmão aqui, ó, do lado dessa moça de verde, você está com a mão no peito aqui. Levanta a mão, isso, esse mesmo, do seu lado aí. Aqui, ó. Você está de camisa gola polo, em pé. Pôs a mão agora no peito, levanta sua mão. Isso, ajuda, levanta sua mão. Você pensa demais. E o Senhor está querendo fazer tudo que você pensa descer para o coração. E eu sinto a palavra cansaço
sendo removido de cima da sua cabeça agora. E eu vejo você como uma espécie de maratonista de alto rendimento. O Senhor não te chamou apenas para ser intenso, mas te chamou para ser constante. Faz sentido isso para você? Faz sentido? O fogo de Deus está caindo sobre sua mente agora. Está caindo agora sobre você mesmo, agora mesmo. Pega o fogo, pega o fogo, pega o fogo agora, pega! Toque a mão no ombro do seu irmão. Eu sinto que vão ter ondas de eletricidade por toda essa sala. Agora, ore no Espírito, ore no Espírito. Nós não temos uma agenda, a agenda é dele. Vamos lá, ore no Espírito. Vai aumentar ondas de eletricidade agora, por todo esse lugar. Por todo esse lugar. Por todo esse lugar. Agora! 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 Pega! Queimando, 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 queimando! De fogo e eletricidade agora. Sacode esse lugar. Oramos por um terremoto. Yeah. O Espírito Santo está comunicando dons espirituais agora nesse momento. Profecia, cura, palavras de conhecimento, dom da fé, dom de milagres. Se você sentir a sua mão queimando, o Senhor está comunicando dons agora. Ativa, Espírito Santo, os presentes e as ferramentas necessárias para que o seu poder flua nas ruas, nas cidades do Brasil. Pintamos um alvo nesse lugar para que você acerte em cheio. Pintamos um alvo aqui, Senhor. Pintamos um alvo aqui. Lidera relâmpagos e trovões.
Vamos esperar no Senhor. Está vindo uma nova onda. Vamos esperar nele. Vamos esperar nele. Continue interagindo com a presença. Espera não é passiva. Ligue o seu Wi-Fi com o céu e conecte agora. Esperamos em Ti, Senhor. Está vindo, está vindo, está vindo. Está vindo, está vindo, está vindo. Ele está vindo, está vindo, está vindo. Espírito da profecia, cai nesse lugar agora mesmo. Espírito da profecia, cai sobre esse lugar. Da profecia, o testemunho de Yeshua cai nesse lugar. Você pode tomar assento, mas continue interagindo com a presença. O que nós queremos comunicar não é doutrina, não é uma exposição bíblica. Nós queremos comunicar um espírito profético a partir da unção do Espírito Santo e conectar vocês com realidades do passado que tem a ver com o nosso hoje e que tem a ver com o nosso futuro. Normalmente em eventos como esse, muita gente, muitas pessoas de vários lugares, nós às vezes cometemos o erro partindo do pressuposto de que todo mundo sabe para onde a gente está indo ou aonde a gente quer chegar. Então a minha parte, o meu peso essa manhã é dizer para vocês para onde nós estamos querendo ir, juntos. Para onde nós sentimos que o Senhor está levando essa geração, o Brasil e as nações da terra. Eu me converti em 1998 e eu tive o privilégio de receber impartições de 4 pastores que tinham acabado de voltar de uma cidade no Canadá, em Toronto. E nessa época, o Espírito Santo estava movendo fortemente em Toronto, começando em 1994, quando um evangelista chamado Randy Clark foi para lá ministrar por 3 dias, e a presença de Deus caiu na reunião e ele teve que cancelar a sua viagem e ficar por 40 dias ali.
E esse avivamento ficou conhecido como a bênção de Toronto. Na mesma época, 1995, numa cidade em Brownsville, Pensacola, o Espírito Santo caiu no Dia dos Pais, no avivamento de Pensacola, numa Assembleia de Deus. Interessante que antes do avivamento, o ancião dessa Assembleia de Deus escolheu 7 adolescentes e pediu autorização dos pais para discipular esses 7 adolescentes. Dentro desse grupo tinha um pastor chamado Steve Kilpatrick. Esse irmão passou cerca de 30, 40 anos orando por avivamento, e ele morre e não vê o avivamento chegar. Mas ele foi um pai para aquela geração, para transmitir. É isso que o salmista diz: uma geração contará a outra as obras dos seus feitos. E quando existe um vácuo, uma lacuna, onde uma geração deixa de contar para outra aquilo que o nosso Deus é capaz de fazer e fez, então cria-se um vácuo chamado falta do conhecimento de Deus. E então nós temos uma geração no limbo, que nunca experimentou os seus feitos, mas também nunca soube daquilo que Deus é capaz de fazer. E no Dia dos Pais, exatamente, de uma forma muito curiosa, no Dia dos Pais, quando um pai deu a vida 30 anos para gerar uma geração, o Espírito de Deus cai naquela cidade, ao ponto de que reuniões que começavam às 8 horas, 7 horas da noite, 5 horas da manhã, tinham cerca de 2.000 pessoas na fila para entrar. O avivamento em Toronto, psiquiatras e psicólogos não cristãos iam analisar as manifestações. Foi muito conhecido pela unção do riso, o riso santo. E eles chegaram à conclusão que pessoas que ficavam horas debaixo daquela unção do riso, que tinham problemas seríssimos, ou no casamento, problemas emocionais, problemas psiquiátricos, emocionais, que levariam anos de terapia. E são psiquiatras e psicólogos não crentes. Chegaram ao diagnóstico de que aquelas pessoas eram curadas, chegaram à conclusão de que as pessoas eram curadas em 2 dias de abuso sexual, violência, depressão. A alegria do Senhor caía naquele lugar, e esse avivamento ficou conhecido como a bênção do Pai, ou o amor do Pai. Esses irmãos trouxeram uma fita de VHS, na época, videocassete, 4 cabeças. E eles botaram 12 horas dos cultos de Toronto, de Brownsville e de um cara chamado Rodney Howard-Browne, um sul-africano. Enquanto eu vou falando esses nomes, mano, eu fiz isso na ETED em Curitiba, assim. Vai jogando no Google e procura para você aprender a honrar a unção do passado, porque o nosso futuro repousa no passado. Nós estamos aqui por causa desses irmãos. O que estamos perseguindo, pessoas há 30, 40 anos atrás abriram mata, foram taxados de hereges. Por exemplo, o movimento pentecostal, os teólogos da época falaram que era o último vômito de Satanás. Eles não tinham a teologia, eles tinham a experiência, depois veio ter a teologia. Então não tinha como explicar o fenômeno das línguas, por exemplo. Eles não tinham base teológica, não tinham enciclopédias teológicas, não tinham nada. Eles tinham a experiência da visitação do poder de Deus. E assim tantos esses homens. Rodney Howard-Browne foi o cara que impartiu unção sobre Dan Duque. Quem já ouviu falar em Dan Duque aqui? Assim como ele impartiu unção sobre Randy Clark. Randy Clark, ele recebia a oração, caía no poder, levantava, ia para o final da fila, caía no poder de novo, levantava, ia para o final da fila, e ele ficou fazendo isso por horas. Logo em seguida ele viajou para Toronto, carregando uma impartição da unção. Stephen Hill também, o evangelista de Pensacola, foi até Rodney Howard-Browne. Esse cara é louco. Ele fez uma cruzada no meio da pandemia, ao ar livre. O batismo tinha tipo umas 700 pessoas na piscina.
não crentes, salvas numa cruzada, no meio da pandemia. E ele só disse assim, Phil! Todo mundo nunca tinha visto isso. Ser batizado caindo no poder do Espírito. Assim. Tinha gente que tinha que entrar na piscina para a galera não afogar. E eram tipo 5, 6 mil pessoas rindo por 5, 6 horas. E aí eles alimentaram nessa fita Cruzadas da Catherine Kuhlman, a mulher que mais amou o Espírito Santo. E eu pesava 57 quilos, muito pobre, ex-cheirador de cocaína. E eu colocava essa fita no meu quarto. É muito quente São Gonçalo, gente. O meu quarto pegava o sol de meio-dia em diante, imagina. Eu me trancava lá, sem comer, sem beber, e ficava 12 horas vendo essas fitas, orando em línguas. Meu discipulador veio da Argentina em 98, Cláudio Freison, Omar Cabreira, Sérgio Scataglini, a gente falava ontem, né, Rodrigo? E trouxe as fitas desses caras. Me matriculei num curso de espanhol, porque não tinha nada em português, em La Busquera de Dios, que foi traduzido como Caçadores de Deus. Então comecei a devorar todos os livros possíveis de avivamento e do que estava acontecendo no mundo. Em 2001 eu estava andando nas ruas de Belo Horizonte. Tinha um lugar mais ou menos desse tamanho, um pouco maior, chamado Aprisco, que pertencia à Igreja Batista da Lagoinha. Eu fui na Lagoinha para aprender sobre célula. E eu estava andando na calçada e eram portas um pouco maiores que essas, assim na lateral. Quando eu olho para dentro, tinham 3 mil jovens rolando no chão e pirando. E na plataforma tinha um cabeludo tocando violino e um branquelo calvo que tinha cabelo só daqui para trás. Eu olhei para o meu amigo e falei, cara, eu não acredito que isso também está começando a acontecer no Brasil. Os dois caras na plataforma eram Leonard Jones e David Keelan. Era só o som da chuva que estava acontecendo em 2001. Comecei a chorar, porque eu me alimentava dessas fitas no meu quarto e ia para a minha igreja, que não tinha nada, era seco. Então tinha uma casa pastoral e eu me trancava com os meninos que eram os... Eu era diácono, gente. Tem um cara de diácono? Quantos acham que eu tenho cara de diácono? Eu era diácono, usava calça de tergal. Tinha um desenho aqui de diácono no cinto. Mas sabe uma coisa? A gente acha que virou alguma coisa. E aí a gente parou de ser criança. Sabe uma coisa? Eu vejo pouco isso nessa geração. Quando eu digo geração, eu estou falando dos mais novos. 20 anos, 22, 23. Eu sou da época que eu pegava o colchonete e ia para Honório, dormir na salinha, para ver o Mike e o Davi ministrando, o Cirilo. Eu sou da época em que eu fui atrás do Randy Clark. Eu falei, esse cara vai pôr a mão na minha cabeça de qualquer forma. Fui para o ministério apacentar com mochila e, sei lá, devia ter R$20 para passar 4 dias. Fui para São Paulo atrás de David Robertson, que andava muito com o Irineu Gruber. Eu queria a mão do Andy na minha cabeça, porque eu cria que dons eram comunicados. Nesse dia ele falou, eu não vou descer para ministrar. Traduzia, era o Mike Shea, estava traduzindo. Eu fiquei com muito ódio, assim, falei, nossa, gastei tudo que eu tinha para... Ele falou, só a minha equipe vai ministrar. Aí desceu a equipe dele, veio uma velhinha, bem pequenininha, devia ter 1,58, com aqueles cabelinhos de poodle. E ela me deu um tapa no peito, um tapa, literalmente. Fire! Eu caía tipo... Eu me lembro a primeira vez que eu voltei para casa e comecei a ter palavra de conhecimento.
Eu achava que era maluquice. Nossa, tá vindo nome de gente, doença na cabeça. Cara, o que está acontecendo? Meus amigos, nós nascemos nisso. Nós não andamos juntos porque a gente escolheu. Se eu pudesse dar um nome, eu daria que nós somos amigos de avivamento. Nós sofremos por anos e anos sendo mal compreendido, errando pra caramba, principalmente eu e o Ângelo. Fazer uma declaração de amor para ele. O Ângelo é meu melhor amigo, de verdade. E a gente fez muita bosta junto. Mas era por excesso de zelo. Nós queríamos ver avivamento, de verdade. E o Fábio e todos que estão aqui, de alguma forma, estão conectados com essas coisas que eu estou falando. E Deus, na sua economia, como diz os chineses, Ele faz essas coisas, Ele junta pessoas de uma só causa. Então é muito importante que você saiba que nós temos um alvo. E que isso tudo que a gente falou, a igreja brasileira não tem nem 1%. Eu nunca fui em uma reunião de igreja brasileira que o culto 7 da noite tinham 5.000 pessoas esperando para entrar. A gente está abaixo de Pensacola e Toronto. O livro de Atos não é um padrão de avivamento, no sentido de que não era avivamento. Porque avivamento é receber vida aonde se perdeu vida. E no caso aqui eles não tinham perdido vida, a igreja estava nascendo. Mas se torna um protótipo de como Deus se move quando Ele vem. Avivamento não é para o mundo. O mundo precisa de novo nascimento, conversão. A igreja precisa de avivamento porque ela perdeu essa vida que nós estamos falando. E quando eu estou falando de vida, eu não estou falando de uma vida que flui de uma plataforma, de um pregador ungido, da estrela. Eu estou falando do profético de todos os santos. Eu estou falando da unção de cura de todos os santos. Eu estou falando da igreja fluindo no trabalho, no escritório, nas empresas. Eu estou falando dos adolescentes. Eu estou falando dos nossos filhos voltarem para casa depois da escola dizendo que expulsaram demônios das professoras de matemática e física. Professor de matemática é endemoniado, gente. É só uma zoeira, porque eu era muito ruim em matemática. Ainda sou. Eu não estou falando de algo que tem a ver com a plataforma. Não vai se perder o que Deus vai fazer. É por isso que Ele está segurando a onda. Então, nós temos uma promessa. A promessa de Deus é o mesmo que a sua palavra profética. Tem um texto que eu quero ler que diz assim, 2 Coríntios 1,15. Não precisa abrir não, só vou ler esse texto. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto também é por meio dele que o amém é dado. Vocês estão comigo nisso? Pois tantas quantas forem as promessas de Deus. Deus tem promessas, amém? Deus tem promessas, sim ou não? Ele prometeu batizar o globo terrestre na glória do Espírito Santo. Joel 2,28. Ele está prometendo e Ele mesmo está dizendo sim para aquilo que Ele prometeu. Então imagina que Deus é um pregador e ao mesmo tempo Ele é a plateia. Ele está dizendo sim e Ele está dizendo que o amém está nele também. Ou seja, não tem a menor possibilidade dessas promessas falharem, não acontecerem. Não tem a menor possibilidade do Espírito Santo não cair sobre toda a carne. Até porque isso faz parte de profecia bíblica, que é independente. Mas, entretanto, é preciso uma geração. Continuando o texto, ele diz: portanto também é por meio dele que o amém é dado para a glória de Deus por nosso intermédio.
Tem que ter uma geração na terra que tem um estilo de vida de amém. Não é amém com a boca, é amém com a vida. É deixar as promessas de Deus modelarem o seu estilo de vida. Nós estamos ouvindo nos últimos 20 dias, com nomes diferentes, 20 anos, 25 anos. Nós estamos ouvindo as mesmas promessas com nomenclaturas diferentes. Companhia de João Batista. Qual mais? Qual outro nome? Exército de Joel. Companhia Profética. Precursores, agora está mais na moda, né? Falar de precursores. Eu ouço isso há 25 anos. A galera compra as camisas, compra os livros, compra as mensagens. Agora não compra, agora no YouTube. Mas eu ainda não vi uma geração indo para o deserto treinar o espírito. Eu vi uma galera se alegrando com a promessa e não tentando entrar no cumprimento dela. Profecia é muito bom, mas o cumprimento dela é bem melhor. E nós estamos nos tornando colecionadores de palavras de conhecimento, de palavras de sabedoria, de palavras de profecia, milhares e milhares e milhares. Mas o apóstolo, o grande Paulo, disse para Timóteo: Timóteo, combate em cima das palavras proféticas proferidas na sua vida. Lute pelo cumprimento daquilo que o próprio Deus falou a respeito de todos nós. Nós precisamos lutar pelo cumprimento daquilo que Deus já disse sim, daquilo que Deus disse amém. Essa promessa está sobre a nossa vida. Como se não bastasse os profetas da Bíblia falando sobre isso, que a geração antes do retorno de Jesus vai ser a geração mais dramática de todos os tempos. Porque pensa comigo, o avivamento de John Wesley foi incrível. Reis e rainhas temiam John Wesley. John Wesley liberou fogo sobre a Inglaterra e sobre a América. E na minha opinião foi o avivamento que mais durou, porque ele foi sábio em construir o odre. 40 anos do fogo se espalhando. Vamos pensar em Gales. Avivamento de Gales, por 3 anos e meio, não tinha ocorrência policial. Você consegue imaginar uma nação inteira sem ocorrência policial? Estoque de Bíblias esgotados. Os grandes teólogos da Europa viajavam para Gales para ouvir as criancinhas de 6, 7, 12 anos. Ivan Robert foi taxado de louco. Ele entrou para o seminário, mas ele não aguentava as aulas. Ele não suportava as aulas do seminário. E ele ficava trancado de 1 da manhã até as 5 da manhã orando. Quando as pessoas entravam, viam o rosto dele brilhar. E os pais dele chamaram psicólogos, psiquiatras para analisar. E ele foi taxado como alguém fanaticamente religioso. E ele, com 26 anos, liderava uma gangue de adolescentes que tacou fogo em um país inteiro. Gales, Azusa, todos esses lugares. Gente, tem uma promessa vindo, mas a gente precisa de alguém que vai ficar maluco. Quantos jovens aqui de até 25 anos tem aqui? Fique em pé, eu quero te dar uma palavra. Sabe o que fizeram durante muito tempo? Deram vinho para os nazireus. Hoje eu quero autorizar vocês. Eu autorizo vocês serem radicais. Eu autorizo vocês serem desequilibrados. Nunca vi alguém apaixonado equilibrado. Eu autorizo vocês serem radicais em santidade, serem radicais em jejum, serem radicais em oração. Tem adolescente na nossa comunidade que o pai tem que falar: ei, para de jejuar, tá muito já. Eu quero ver isso. Levante sua mão assim: eu quero te abençoar. Violência espiritual vai ser recompensada no fim dos tempos.
a nossa geração vai ser maior do que a de John Wesley. Sabe por quê? Yeshua não voltou nos dias de John Wesley. Yeshua não voltou nos dias de Gales. Yeshua vai voltar na nossa geração. Portanto, nós seremos a geração mais dramática, que vai experimentar a fúria de Satanás no nível que nunca vimos. Mas a igreja vai brilhar gloriosa como nunca brilhou em toda a história. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu autorizo você a ser apaixonado radicalmente por Jesus. Atos é o ponto zero. A igreja está -2. Atos é a vida cristã normal. É só para você entender para onde a gente está querendo ir, com o que a gente está mexendo. Nós temos essas promessas. Rick Joyner falou em 2002 sobre o Comando Delta, uma visão que ele teve na mesma época com um cara chamado Peter Craig da Inglaterra, que na mesma época o falecido David Wilkerson, todos os três tiveram a mesma visão de uma geração de jovens, de crianças. Isso em 2002 ele diz que em uma congregação, se tivesse 2 ou 3 seria muito, de crianças que não teriam tempo de brincar de boneca, porque estariam curando os doentes, expulsando os demônios nas escolas, dizendo que nessa geração de crianças e adolescentes, o mais velho da companhia tinha 25 anos, que o maior desafio dessa geração ia ser lidar com a palavra elite, porque haveria ciúme pela forma como eles se moveriam, porque é um fenômeno de pessoas que em 2 ou 3 anos de conversão vão começar a fluir em sinais e maravilhas de uma maneira fenomenal, como pessoas de 30, 40 anos nunca fizeram na vida. Como se Deus estivesse fazendo uma espécie de escândalo de particularidade, de aceleração de coisas que Ele quer fazer. Todos eles viram a mesma coisa, no mesmo tempo, na mesma época. Você pode ler essa profecia pegando no site da Editora Impacto. É muito grande, é extenso. Como se não bastasse, esses dias o Ângelo me ligou e me contou uma história que está acontecendo agora, e eu fui fuxicar o negócio. Todos os anos tem uma reunião na Carolina do Norte com um homem chamado Rick Joyner, um profeta ancião que a gente leu muito nos anos 2000. Eu estou voltando a ler, tem muita coisa que está fazendo mais sentido agora do que quando eu li. E é uma mesa profética que só vai profetas velhos. E nessa mesa foi o Mike Bickle, que é o líder da casa de oração em Kansas City. Se você não conhece também, digita lá no Google, você vai ver. Os caras estão orando dia e noite há 20 anos. E em Kansas City tinha um grupo chamado Profetas de Kansas. Dentro desse grupo tinha o Paul Cain, que o Haroldo citou ontem. E tinha um outro velhão chamado Bob Jones, que foi para o Senhor. O Paul Cain também já foi para o Senhor. Só para você ter uma ideia, para eu te dar um contexto, para você entender o que eu quero dizer. Bob Jones era um cara que ele chegava numa cidade e ele dizia: para provar que a igreja da cidade é fria, vai nevar tal dia. Só que essa cidade era tipo Rio de Janeiro, impossível nevar. Cara, carioca é o seguinte: 19 graus ele põe luva, touca, cachecol. Não, choveu, mas está aquela chuva de bafo quente de 35 graus, a galera põe logo o moletom. Imagina o cara chega no Rio de Janeiro e fala: para provar que a igreja do Rio é fria, vai nevar tal dia, tal dia. Era nesse nível. Previsão de cometa. Mike Bickle era um ex-sensacionista, não cria nos dons, e Bob Jones tentando provar para ele que Deus queria usar ele para levantar adoração no espírito dos tabernáculos de Davi. Ele falava: então tá, já que você não está acreditando, tal dia você vai sair na porta da tua casa e vai passar um cometa. Gente, isso tem nos jornais dos Estados Unidos. Era com esse tipo de profeta que ele lidava. Então, quando Mike Bickle chega na reunião, agora em fevereiro, o Rick Joyner diz o seguinte: Mike, tem um jovem que eu convidei. O nome dele é Chris Reed, e ele é o novo Paul Cain. O Mike Bickle é muito igual ao Haroldo, né?
Tipo assim, para ser Deus é Deus mesmo, né? É uma teofania, sei lá, Jesus reencarnar de novo. Eu, Mike Hill, você está zoando? Possível isso. Não tem como isso. Sendo que o cara tem 36 anos. Eu tenho 42. Mas o cara se veste igual alguém que tem 60. Eu fui atrás do cara, o cara tem 1000 seguidores. O site da igreja dele parece que foi feito com Paint, cara. Lembra de blog dos anos 90? É tipo assim, muito tosco. Tipo, pensa numa pessoa escondida. Nos últimos anos de Paul Cain, ele andou perto do Paul Cain, servindo Paul Cain e sugando a unção. Mas anonimato total. Começou a ter as primeiras experiências proféticas com 25 anos. Beleza. Então o Mike fala, vem pregar aqui na igreja. E o Mike não fala nada assim, quem ele é, o que ele faz. Só chama ele para pregar. Tem no YouTube. E ele prega sobre os 7 Espíritos de Deus, que é o mesmo Espírito que veio sobre Jesus, porque fala da plenitude do Espírito, porque Jesus tinha um Espírito sem restrição, sem medida. E aí ele fala que a base disso que o Senhor vai fazer é o temor do Senhor, porque o último Espírito do Senhor, lá em Isaías 11, é o Espírito de temor do Senhor, que vai ser o fundamento para o derramar de Deus nesses dias. Mas beleza, a pregação é muito boa. No final ele termina estilo Walker. Já viram o estilo Walker como que termina a pregação? Terminei. Quem já viu isso aqui? Só quem fez CPP, foi nos encontros de jovens. Foi tipo assim, ele pregou a parada pesada, mano. E ele falou assim, terminei. O Mike subiu, tipo cara velho que acabou de ser avô, se rindo. Calma. Vamos esperar em Deus. Eu nunca fui em vários cultos lá. Nunca vi isso. Nunca tinha visto aquilo ali. Então ele fala, vamos esperar em Deus. E o Chris Reed começa a dar palavras de conhecimento, umas 100. Estilo William Branham, que o Haroldo falou ontem. Sabe como? Você aí, você mora na casa número tal. Na sua casa tem 5 pessoas. E o nome delas é esse. Ah, e o telefone do teu pai é esse. Liga para ele agora que eu vou orar, ele vai ser curado. Mais de 100. E a galera aplaudia, o Mike falava, não aplaude, vamos esperar mais. E o IHOP tinha perdido isso, porque teve muito escândalo com os profetas. Então tem sala de profecia, mas é aquele nível basicão, palavra de conhecimento. Desse jeito que esse jovem, esse negócio, não. Mas, antes da a mãe do Paul Cain morrer em 1990, ela disse para o Paul, antes de eu morrer, eu vou te entregar a palavra mais importante da sua vida. 1990. E aí um dia o Paul liga para o Mike Bickle, para o John Wimber, e fala, vem aqui que minha mãe vai morrer. A esposa do Mike falou, nossa, como uma pessoa sabe o dia que a mãe vai morrer? O Paul, quem sabe? Falou, vem, ela vai morrer. E ele fica ajoelhado do lado dela, ela estava em coma há 3 meses, 105 anos. Quando o Paul Cain nasceu, ela tinha 45 e ela era tomada de câncer no corpo inteiro. Um anjo apareceu para ela e ela foi totalmente curada e viveu até 105 anos. Anna Cain, pode pesquisar lá. E ele fica do lado dela, esperando, porque ela está em coma, porque ela disse que ia dar a palavra mais importante da vida. E do nada a velhinha levanta a cabeça e vai no ouvido do Paul e fala, Lucas 4:18. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados de coração. Enviou-me a libertar os cativos, a trocar as cinzas e botar vestes de louvor. Isaías 61, ela diz, Lucas 4:18. O Mike Bickle olha no relógio, 4:18 da tarde. O Mike Bickle olha no calendário, mês 4, dia 18. Chris Reed vai pregar no IHOP e antes, 20 dias antes, ele diz o seguinte, quando o príncipe Philip morrer, sabe, o príncipe Philip era marido da Elizabeth, que nunca morre. Ele disse, no dia que o príncipe Philip morrer, nós entraremos em Lucas 4:18.
dia 9 de abril, Chris Reed está pregando no IHOP e o príncipe Philip morre. Nós entramos numa nova estação, filhos. A questão é, você vai deixar essa estação modelar seu estilo de vida? Ou vai ser mais uma palavra para a gente se alegrar, festejar, dançar ao redor dela? Ou nós vamos provocar isso? Precisa de um estilo de vida. Temos a promessa. Para toda promessa tem um princípio. Não tem como entrar na promessa sem um princípio. O princípio que nos leva à promessa chama-se devoção escondida. Deus está nos chamando para ter um tempo inútil com Ele. Eu escrevi isso no meu Instagram, o cara falou: corrija aí, pastor, você colocou inútil. Eu falei: não, é inútil mesmo. Pesquisa no dicionário o que significa a palavra inútil. É como minha esposa diz: vamos comigo em tal lugar. Eu digo: para quê? Ela diz: só porque eu quero ficar com você. O princípio é fazer de Deus um fim em si mesmo e não um meio para alcançar um fim. Não é buscar a Deus por causa de avivamento, não é buscar a Deus por causa de milagres, não é buscar a Deus por causa de nada. É tipo, ficar com Deus é o fim. O Senhor está nos batizando com desilusão. Moisés ficou desiludido quando ele entrou nas nuvens espessas. Ele ficou com um batismo de fome na medida que ele viu o trono de Deus. Mano, se eu visse o trono de Deus, eu ia escrever um best-seller, Divinas Revelações do Trono, e ia morrer feliz. Não, Moisés entra dentro da nuvem e abre um abismo dentro dele que eu chamo de presença da ausência de Deus. Deus é o único Deus que você encontra Ele e você precisa de um novo encontro. Ele é o pão que mata a fome e abre fome. Ele é a plenitude que esvazia você, porque não tem como ter Ele totalmente. Você nunca vai ser PhD em Deus. E logo depois você vê Moisés andando e falando: rogo-te que me mostres a sua glória. Mas antes disso diz que ele primeiro entrou na nuvem, agora a nuvem que desce até a ele. A nuvem desce até ele, chama ele de amigo. Eu falo com você diferente, Moisés, você é meu amigo. Você muda meu jeito de pensar. Quando Israel estava pecando, Deus faz uma proposta para Moisés. Ele diz: Moisés, vamos montar um ministério. Não era o diabo, era Deus falando: eu e você para as nações. Eu iria aceitar isso. Moisés era amigo de Deus, estava preocupado com a fama dele. Ele disse: não, Deus, Yahweh, o que vão dizer é que você é um Deus fraco, que tira o seu povo do Egito para matá-los no deserto. Não, Yahweh. Lembra também dos seus amigos Abraão, Isaac e Jacó. Moisés apela para a amizade, para os amigos. E o final do versículo diz: e Deus se arrependeu. Amigos são raros. Amigos querem só companhia. Sabe por que João foi para o deserto treinar o Espírito? João não foi se treinado para o ministério. João foi aprender a fazer aquilo que ele vai fazer a eternidade inteira: ministrar ao Senhor. 18 anos no deserto, ministrando ao Senhor. Ele não aprendeu 3, 4, 5 palavras e foi virar youtuber. Ele deixou a promessa modelar ele. Quando perguntaram: João, diga-nos quem você é, João, quem você é? Ele disse: eu sou Isaías 40. Eu li tanto Isaías 40 que eu virei a Bíblia. Eu encarnei aquilo que Deus disse sobre mim. É isso que o Senhor está querendo dessa geração. Se esconda no seu quarto com a sua Bíblia aberta. Leia ela vez após vez. Medite nela. Escute a voz do Senhor.
gaste tempo no lugar secreto. O Pai está em secreto. Secreto significa lugar escondido. Escondido porque Ele quer despertar nessa geração um senso de procura. Tem o princípio, mas tem o problema. Qual é o problema? É que a gente não faz isso. Nós somos a geração mais doente emocionalmente falando. Nunca vi igual. Ao começar de mim. Nós somos viciados em ministério. É uma praga. Eu fiquei doente porque estava viciado em ministério. Vicia, sabe? Tire um púlpito de um pastor por 2 anos. Não é por pecado, por nada não. Só para ele ficar com Jesus. Deprime. Nós somos a geração mais distraída, com o maior alcance de informação por segundo. Nós somos a geração do Instagram que sabe tudo sobre o nada. Sei tudo sobre o Alê. Entra aqui, Alê está treinando. Mas a gente trocou ideia pessoalmente poucas vezes. Minha esposa colocou em frente o nosso vaso sanitário lá, uma placa. Uma vida postada nem sempre é uma vida vivida. E essa geração está consumindo lixo no YouTube e no Instagram, nos podcasts. Estamos cheios de barulho interno. O problema não é que Deus não está falando. A voz dele é como de muitas águas, nunca para. O problema é que a gente não está tão faminto para virar Maria. Sabe que diz, Maria sentou aos pés e ouviu a palavra Logos. A palavra Logos é da onde vem a palavra Lego. Sabe Lego que encaixa uma na outra? Maria estava montando um sistema de pensamento de acordo com a palavra de Deus. Por isso ela derramou sobre Jesus aquilo que ninguém derramou. Existe uma geração que vai derramar uma adoração sobre o Messias que nenhuma outra geração derramou ainda. Existem canções que não foram cantadas, orações que não foram oradas, danças que não foram dançadas, e dessa vez vai ser para a segunda vinda de Jesus. Maria fez aquilo que todos poderiam fazer, mas não fizeram. Por isso ela marcou a memória de Yeshua. Ele disse, onde for pregado o Evangelho, esse perfume de $20 mil que você derramou sobre mim, que representa o martírio, quebrar do vaso, de derramar aquilo que temos de mais precioso, a nossa vida. Martírio não só físico, mas vão ter mártires vivos, como Keith Green, que vendia os seus CDs, os LPs, $8 ou quanto você puder dar. Quando uma pessoa morre para isso, morre para o dinheiro, Deus pode confiar tudo. Mas nós estamos distraídos, querendo ir atrás do próximo like, do próximo, sei lá, próxima coisa que alguém vai nos ver. Eu não tenho suporte emocional, meu Instagram é tosco. Eu não consigo, cara, eu não consigo ficar viajando, sabe? Me rouba do lugar de oração, eu fico mal. Não me roube do lugar de oração, não me tire desse lugar. É massa viajar, mas sabe, eu falo para os caras, mano, minha lista, eu vou só eliminando os convites. Eu não quero ficar batendo palma para maluco dançar. Eu quero ir aonde nós vamos construir algo juntos. Eu não quero estar distraído com o ministério. Temos um problema, mas para todo problema Deus tem uma provisão. Sabe qual é a provisão que vai fazer da geração mais quebrada de todos os tempos? A nossa geração é a geração mais quebrada de toda a história. O princípio ou a provisão chama-se cruz. A cruz. A palavra está consumado.
vai entranhar em nós. Tem dois aspectos da cruz. Tem a cruz objetiva, que é aquilo que Jesus fez no tempo e no espaço, na história. Fisicamente ele foi moído pelas nossas transgressões. Imagina, alguém que nunca pecou na vida, que cumpriu toda a lei de Deus. Quantos já pecaram aqui? Deixa eu ver só. Bom, o que você sente quando você peca? Várias coisas: culpa, vergonha, medo. Mesmo quando tem arrependimento, tristeza. Agora imagina o homem, Deus em carne, que nunca viveu nenhum tipo de pecado, absolveu os pecados do passado, do presente e os que a gente ainda nem cometeu. Ao ponto dele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Essa mensagem fez os apóstolos, os pescadores, os cristãos colocarem o mundo de cabeça para baixo e ignorarem a morte, zombarem da morte, zoar da cara do leão que estava ali para devorá-los. Você sabe isso? Você sabe que existe uma graça, que graça não é favor imerecido? Graça é a mesma coisa que um homem que entra na sua casa, mata a sua filha, e você encontra ele com o sangue da sua filha nas mãos. E o que esse homem merecia? Morte, justiça. Mas ao invés de você matar o homem, você pega a chave da sua casa, a escritura da sua casa, e você dá de presente para o assassino da sua filha. Graça é receber o maior presente quando merecia o pior castigo. Todos nós aqui merecíamos o pior castigo e recebemos o melhor presente. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo não só te justificou, mas Ele foi acreditado em você. E tudo aquilo que agrada a Deus, quando Deus olha para a sua vida, o agrada porque Ele vê o Filho em você. Mas tem a cruz subjetiva, que tem a ver com negar a si mesmo. É a cruz operando dentro de mim, quebrantando minhas vontades, subjugando os meus motivos. Não tem como Deus derramar o que Ele vai derramar sem uma geração que está disposta a dizer: eu vendo tudo, eu largo tudo para te ter. Jesus diz claramente: aquele que amar pai, mãe, filhos e filhas mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Se você não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Aí você pensa: então tem que chegar em casa, vender meu carro, minha casa, tudo. Não, o que ele está dizendo é o seguinte: como John Wimber, quando converteu, ele era um músico muito bom, uma banda muito boa, e ele falou para o cara assim: será que então agora eu vou ter que largar minha carreira? E aí o pastor falou assim: não necessariamente, a questão é se você está disposto a fazê-lo. E viver como Paulo: posso ter tudo, posso ter nada, posso tudo naquele que me fortalece. Nada é nosso. Então, esse exército vai se levantar, sabe por quê? Porque está geral morto. Sabe, eu nunca vi tanta gente valorizar a vida nessa época de pandemia. Paulo era diferente, ele ficava em dúvida, ele falava assim: cara, ficar aqui é muito legal, porque eu edifico a igreja, mas cara, morrer é lucro, porque eu vou estar com o meu Senhor. E a igreja de Jesus na pandemia estava se cagando de medo. A gente ama muito essa vida, né? Deus está levantando no Brasil uma geração que vai lavar o chão do Oriente Médio com sangue.
E aí você vai dizer, isso é um preço. Não, você vai dizer, isso é uma maravilhosa graça e um privilégio. O mundo vai dizer, que desperdício. E Yeshua vai dizer, que perfume. É nesse lugar que a gente quer chegar. A gente quer ver o comando Delta. A gente quer ver a geração profética. A gente quer ver os que vão preparar o caminho para a volta do Senhor. A gente quer ver os trombeteiros se levantando. Porque a igreja dorme. E ela está dentro de uma locomotiva que está indo a quilômetros por hora e vai bater. Alguém precisa dar o som de alarme. E para a gente terminar, sabe qual é o contexto que vai ter esse derramar? Família. O odre se chama família. Estão falando de reforma na sociedade. Reforma dos 7 montes, 7 isso, 7 aquilo. A reforma é a igreja voltar a ser família e a família voltar a ser igreja. Cada mesa vira um altar. Por isso que Pedro, quando vai falar isso é aquilo, ele está falando vossos filhos, porque ele estava falando para pais. Os nossos filhos precisam crescer vendo que nós somos apaixonados mais por Jesus do que por ministério. Os nossos filhos precisam crescer vendo que olhar nos olhos deles, sem celular, sem tecnologia, é tão espiritual quanto ver pessoas serem curadas. Os nossos filhos precisam crescer vendo pais apaixonados pelas suas esposas. São os pais que definem a sexualidade dos filhos. Esse é o odre. Nós vamos viver igreja, família nos nossos grupos caseiros e dar a vida pelo irmão. Nós vamos viver igreja na nossa família biológica, tomar a ceia no café da manhã ou no jantar. E nós vamos viver família na grande congregação, nas reuniões de domingo e por aí afora. Não dá mais para ressuscitar mortos, ter uma agenda de Ivete Sangalo e largar a nossa casa para trás. Quando algumas pessoas me dizem que ficaram 15 dias fora ministrando, eu escandalizo. E eu vou dar um nome disso: pecado. Pode ser prostituição também, porque está viajando por causa de grana. O que move não é mais a edificação, mas o quanto se recebe. Esse negócio vicia. E eu estou pulando fora. Para aquilo que Deus vai fazer, nós precisamos levantar padrões de família que geram padrões de namoros puros. Como em Azusa, nossas crianças vão brincar com a glória Shekinah, com a nuvem, dentro de casa, no ordinário, lavando louça, no almoço. É extraordinário, mas acontece no ordinário. É espetacular, mas ao mesmo tempo é normal. Chega de estrelas brilhantes ou estrelas errantes. Nós temos a história para aprender que isso deu errado. O que está vindo, gente, é a mistura de Atos, os sinais de Êxodo, o ministério de Jesus multiplicado por 10, só que em toda a terra. Se isso não acontecer no contexto de família, Ivo, vai perder vinho de novo. Pode ficar em pé.
Ó Deus, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Ó Deus, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Do Seu calor, do Seu favor, do Seu amor, ninguém me ama como meu Senhor. Do Seu favor, do Seu calor, do Seu amor, ninguém me ama como meu Senhor. Oh Deus, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Oh Deus, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti.